Uma breve história da capoeira. A capoeira foi inventada pelos negros escravos brasileiros no século XVI a partir do ngolo, jogo da zebra. Os escravos bantu, vindos de Angola, trouxeram para cá palavras, comidas, danças, crenças e rituais. O jogo da zebra era um ritual bantu de passagem para a vida adulta. Imitando os coices das zebras machos em luta pelas fêmeas durante o acasalamento, os meninos da tribo lutavam entre si e o vencedor poderia escolher uma mocinha da tribo como esposa. No Brasil escravista, este ritual não era permitido. Entre os escravos, quem escolhia quem casava com quem era o dono deles. Mas ficaram os golpes do ngolo que os filhos dos escravos utilizavam em suas brincadeiras. Aos poucos outros golpes foram incorporados ao antigo jogo da zebra, que passou a ser conhecido como jogo de Angola, por conta de suas origens remotas. Um destes primeiros golpes foi o rabo de arraia. Profundamente descontentes com os sofrimentos do cativeiro, os negros fugiam e se escondiam em pequenas matas, que lá na Bahia são chamados de capoeiras. Destas capoeiras, os escravos fugitivos atacavam seus perseguidores com os golpes do jogo de Angola. Nesta hora, os golpes tinham de ser certeiros e definitivos. Os perseguidores que conseguiam escapar vivos voltavam dizendo: "Fomos atacados por um negro que veio da capoeira." Aos poucos o jogo de Angola passou a ser chamado de capoeira. Nas senzalas, nos momentos de folga ou nas festas, os negros treinavam os movimentos da capoeira, disfarçando em luta ao som de cantos, palmas e tambores, atabaques. O costume ficou e definiu a capoeira como uma luta que também é dança, é jogo, é divertimento. O berimbau, instrumento símbolo da capoeira atual, só foi introduzido na capoeira a partir do final do século XVIII. Quando da abolição da escravidão em 13 de maio de 1888, os negros foram expulsos das casas onde viviam nas fazendas e vieram para as cidades. Em seu lugar no trabalho do campo foi colocado o imigrante italiano. Nas cidades, os antigos escravos tiveram de morar em morros, na periferia das cidades, construindo barracos com restos de construção, originando as favelas. Por preconceito racial, ninguém dava emprego ao negro ou ao mestiço, mulato. Além disso, dar emprego ao negro significava deixar de dar esse emprego ao branco imigrante. Libertos no papel, os negros e mulatos não podiam nem sequer vender a única coisa que possuíam, sua força de trabalho. Tiveram de roubar para não morrer de fome. A capoeira foi largamente utilizada. Os temidos grupos de capoeiristas ficaram conhecidos como maltas. E a capoeira foi proibida por lei. Getúlio Vargas assumiu a presidência após comandar a Revolução de 1930, que derrubou o presidente Washington Luiz. Seus 15 anos de governo seguintes caracterizaram-se pelo nacionalismo e pelo populismo. A exemplo do que se fazia na Europa da época, Getúlio queria uma ginástica genuinamente brasileira, um tipo ideal de homem brasileiro, uma luta brasileira. O índio não podia ser, pois tinha sido massacrado. O mestiço, maioria populacional, carregava o peso da escravidão e das desordens das maltas de capoeira. Aquela capoeira e aquele afrodescendente não poderiam ser representantes do Brasil. Eram muito subversivos e rebeldes. Mas era o que restava. A saída então era criar outra capoeira, menos rebelde, menos molandra, mais embranquecida. Manoel dos Reis Machado, o mestre Bimba, cria, então, a chamada capoeira regional. Embora fosse negro, a maioria de seus alunos eram brancos, estudantes universitários. Após apresentar seu estilo de capoeira a Getúlio Vargas, Bimba consegue que a capoeira seja retirada da ilegalidade. Aos poucos, a capoeira regional abandona antigos ritos e costumes da capoeira e se transforma de jogo, dança e luta em esporte. Outro grupo de mestres capoeiristas, entretanto, permaneceu fiel aos antigos princípios da capoeira, a mandinga, malícia, malandragem, aos ritos e à tradição de luta do afrodescendente por justiça, igualdade e liberdade.
Essa forma de capoeira, mais tradicional, subversiva e fiel às tradições afrodescendentes, ficou conhecida como capoeira Angola.